Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de 10 mil reais por mês com projetos elétricos profissionais. No vídeo de hoje você vai aprender como dividir circuitos em um projeto elétrico residencial. Vamos lá! Então vamos começar aqui com o item 953, divisão da instalação. E é muito importante a gente entender o seguinte: a norma ela separa o que é instalação elétrica residencial, que ela chama de locais de habitação, com outros tipos de instalação elétrica, como comerciais e industriais. Então existem itens específicos a partir do tópico 9.5 da NBR 5410 que trata de locais de habitação, ou seja, residências. Então a gente vai partir aqui deste item. Olha só o item aqui 953, divisão da instalação. A primeira coisa que a gente pode observar aqui na divisão de circuitos, ou seja, na separação de circuitos exclusivos com proteção via disjuntores na instalação, é no item 953 aqui para residências. E aí ela fala o seguinte: 9531. Todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado. O que seria isso, pessoal? Sai do quadro de distribuição e vai até aquele chuveiro. Sai do quadro de distribuição e vai até aquele forno elétrico. Então, todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo, ou seja, é para aquele forno aquela alimentação e aquele circuito, é para aquele chuveiro aquela alimentação e aquele circuito, com corrente nominal superior a 10 A, deve constituir um circuito independente. Quando que a gente vê isso? Um circuito de um forno, por exemplo, com uma potência maior, um circuito de um fogão, por exemplo, com uma potência maior, um circuito de um chuveiro, por exemplo, com uma potência maior que ultrapasse 10 A, precisa ser um circuito independente em uma residência. Então, eu não posso, por exemplo, neste caso, juntar dois chuveiros no mesmo circuito se eles ultrapassam 10 A, juntar dois fornos em um circuito se eles ultrapassam 10 A. Então, essa é a ideia da norma aqui para residências. Justamente porque isso acontece, Márcio, para facilitar a manutenção. Agora, muita gente pensa que aí ultrapassou 10 A precisa ser um circuito exclusivo, mas não é. E muita gente confunde esse item com o item comercial. Isso para ambiente comercial não vale. Isso para ambiente industrial não vale, porque se tem muitos circuitos que ultrapassam 10 A e às vezes a gente precisa manter num circuito só. E isso também para residência. Se você tem numa residência, passou de 10 A aqui esse conjunto de iluminação, mas eu preciso manter nesse mesmo circuito, pode manter. Isso aqui é para casos de modo exclusivo ou virtualmente dedicado àquele ponto. Então, a gente pode pegar como exemplo, que eu já falei para vocês, o caso do chuveiro, que sempre ultrapassa 10 A, e aí a gente utiliza de modo exclusivo, virtualmente dedicado a ele. Forno exclusivo, virtualmente dedicado a ele. Ultrapassou 10 A, cria um circuito independente, mas isso só vale para locais de habitação. Local que não é de habitação não tem por que ficar preso nos 10 A. Tá? Então esse é o primeiro item. Este item eu uso exclusivamente para quê? Para circuitos que ultrapassam 10 A na minha residência. Às vezes um motor, às vezes um ar-condicionado, às vezes um chuveiro. Essas cargas básicas, às vezes um forno, às vezes um fogão. Aí eu coloco como um circuito exclusivo para justamente facilitar a minha manutenção, que podem ser itens mais críticos na minha instalação elétrica residencial. E aí eu utilizo dessa forma, tá certo? Como exemplo, eu vou sempre mostrando para vocês aqui um projeto de uma residência. Olha só esse projeto dessa residência aqui. Quem é da comunidade projetista de elite conhece bem essa residência, né? Aqui a gente tem um quadro de distribuição que eu chamei de QDFL, quadro de distribuição de força e luz. E aqui eu tenho exclusivamente dedicado a eles, a alimentação de chuveiros elétricos. Observa aqui, este eletroduto alimentando dois chuveiros em circuitos separados. Porque aqui neste caso ultrapassou 10 A. E aqui, modo exclusivo ou virtualmente dedicado a eles. Aqui eu estou saindo aqui, um QDFL, um circuito só, um eletroduto só, e levando ele alimentando dois chuveiros. Mas por que você não saiu com dois eletrodutos separados? Porque não tinha necessidade. Aqui eu tenho dois chuveiros no mesmo ponto praticamente. Então eu levo com um eletroduto só. Mas está vendo que está sendo exclusivamente dedicado a ele? É essa a ideia. Está sendo exclusivamente dedicado a ele e ultrapassa 10 A,
Logo, eu vou utilizar esta regra da NBR 5410, tá? Vamos para a próxima regrinha aqui da 5410. Aqui é só um exemplo mostrando que pode ser que um ar-condicionado se aplique a isso, pode ser que um forno elétrico se aplique a isso, ou um chuveiro também se aplique a isso. Aqui você tem também cozinhas e análogos para dividir circuitos em uma residência, tá? E aqui a gente tem no item 9532, os pontos de tomadas de cozinhas, copas, cozinhas, área de serviços, lavanderias e locais análogos a este devem ser atendidos por circuito exclusivamente dedicado à alimentação de tomadas nesses locais. Não significa que vai ser um circuito apenas para todo mundo, mas eu tenho que trabalhar com circuitos exclusivos para estes locais. Significa que eu não posso misturar um circuito que é de cozinha com um circuito que é da sala de estar, ou um circuito que é de cozinha com um circuito que é do quarto. Percebe? Tem que ser circuitos exclusivos para aqueles locais. Então o item 9532 é importante por isso. Até porque estes locais, percebe-se que são locais de áreas molhadas, que a água pode ter contato com a eletricidade. Logo, nestes locais, eu também vou precisar de um DR para eles. Então a norma está pensando também em caso de manutenção e em caso de proteção. Então vou dar o exemplo aqui para vocês novamente do projeto residencial. Aqui você tem, logo aqui embaixo nesse projeto residencial, a parte da cozinha. Observe aqui que a gente trabalhou com o circuito 6, com o circuito 7, com o circuito 12, com o circuito 11 e com o circuito 7 aqui também para geladeira. Então aqui ficou circuito 6, 7, está bem dividido. Circuito 6, circuito 7, circuito 11 e circuito 12. E observa que eu não peguei o circuito 6 aqui e joguei também para o circuito 6 nesse ponto que está próximo inclusive da cozinha. Mas está vendo que está separado? Ou seja, esses pontos aqui, ó, são os pontos justamente desse item que eu mostrei para vocês. Não posso misturar aqui circuito 6 com esse aqui. Não poderia jogar aqui para transformar essa tomada num circuito 6, porque eu já estaria fora de norma. Eu também não poderia colocar aqui e essa tomada transformar num circuito 6, porque também eu estaria fora de norma. Aqui já é sala de estar, já é totalmente diferente dessa parte da cozinha. E eu também não posso fazer com que esse circuito 6 ou esse circuito 6 seja aqui também circuito 6. Poderia muito bem juntar circuito 12 aqui, que está um do lado do outro, com o circuito 8, que é o circuito do quarto, mas eu não posso fazer isso, porque circuitos envolvendo cozinhas e análogos têm que ser exclusivos para esses ambientes. Então eu não posso misturar, aqui neste caso é justamente o que esse item 9532 fala. Pontos de tomadas de cozinhas, copas, cozinhas e áreas de serviço têm que ser exclusivos para esses locais também, tá? Então, tomada, vai inserir tomada nesse ponto, o circuito vai ter que ser exclusivo, ou os circuitos precisam ser exclusivos. Não posso misturar esse aqui, vou puxar uma fiação para cá e levar para o quarto. Vou puxar uma fiação e levar para a sala de estar. Vou puxar uma fiação aqui e levar para uma área de dispensa. Não, tem que ser exclusivo para essa área, né? Posso separar aqui ser circuito 6, aqui ser circuito 7, aqui ser circuito 8, aqui ser circuito 9? Claro que pode, né? Uma maior a quantidade de circuitos, mais fácil a minha manutenção, né? Que essa quantidade não seja exagerada. Mas eu não posso misturar. Esse conjunto aqui é só a área deles. Essa área não se mistura, tá certo? E aí você também tem uma grande questão que é a junção de iluminação com tomadas no mesmo circuito. Será que eu posso juntar? Porque tem um item da NBR 5410 que é o item 4255 e ela fala pra gente que os circuitos devem ser individualizados pela função dos equipamentos. O que significa isso, Moacir? O que é ar-condicionado é ar-condicionado. Não posso misturar circuito de ar-condicionado com o circuito de chuveiro. Não posso misturar circuito de chuveiro com o circuito de forno. Tá vendo que eles têm funções diferentes na instalação? A carga tem uma função diferente. Por isso que ela fala, ó, circuitos terminais devem ser individualizados pela função desses equipamentos de utilização. E aí ele dá um exemplo. Em particular, deve ser previsto circuito terminal distinto para ponto de iluminação para ponto de tomada. Ou seja, percebe que na instalação elétrica a iluminação tem uma função e a tomada tem outra função? São funções diferentes na instalação, logo eu não posso misturar circuitos. Mas a NBR 5410 ela tem uma exceção a essa regra que está no item 9.5, que é o item de locais de habitação. Item 9.5.3.3 fala para a gente que em locais de habitação, como exceção a essa regra geral do 4255, que é este item que eu mostrei para vocês, pontos de tomada e iluminação podem ser alimentados no mesmo circuito. Desde que, olha a exceção aqui, ó, a corrente de projeto, a corrente desse circuito, né, iluminação mais tomadas, não pode ser superior a 16 A.
tá? Ó, aqui já ultrapassou os 10 amperes, na verdade? É porque aquela regra é só para circuito exclusivamente dedicado. Então, por que iluminação em tomada não é exclusivamente dedicado? Porque eles alimentam vários pontos. Não é um ponto específico no local aquela carga vai funcionar lá. Não, eles alimentam vários pontos da instalação. Então, olha o que ela fala pra gente. Posso juntar iluminação com tomadas somente em residências se ultrapassarem 16 amperes. A soma desses circuitos não ultrapassarem 16 amperes. Ficar entre os 10, 8, 7, 5 amperes, mas não ultrapassar 16. E eu tiver mais de um circuito de iluminação na edificação e mais de um circuito de tomada na edificação. Se eu tiver só um circuito, aí eu não posso juntar iluminação com tomada. Agora, se eu tiver mais de um circuito de iluminação e mais de um circuito de tomada, aí eu posso juntar em um circuito específico iluminação com tomada. A norma está pensando naqueles ambientes como dispensa, que tem iluminação e tomada conjugada, eu deixar num circuito só apenas para não afetar, eu não ter que separar, levar um por baixo, outro por cima, né? Ela está pensando só neste caso, nessas situações que acontecem em residências e que podem acontecer em residências. Mas, regra geral, não misture iluminação com tomada ou não misture circuitos com funções diferentes na instalação elétrica para não evitar interferência nos próprios equipamentos. É isso, é tranquilo, não é? Espero que você tenha aprendido como dividir circuitos em uma residência. Espero que você tenha aprendido com esse vídeo. Se você aprendeu, deixe o seu comentário, deixe o seu like e se inscreve nesse canal. Eu vejo muita gente que assiste os meus vídeos, mas não se inscreve. Não custa nada você se inscrever, porque aí você está me ajudando a sempre postar conteúdo gratuito aqui para você, tá certo? Tamo junto, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.